Eu estava lendo alguns artigos de vidas de pessoas que, se a gente parar para analisar humanamente falando, são pessoas bem-sucedidas. Eu pude ver algumas histórias de pessoas que não tinham nada, que começaram do zero e hoje estão num nível muito, mas muito forte na questão financeira, com suas empresas, com tudo que eles têm. Uma dessas pessoas que eu vi foi a vida do nosso queridíssimo Silvio Santos, um homem que começou e não tinha nada. Através da voz dele, ele construiu o império que ele tem hoje. E se a gente parar para analisar, a gente pode ver que é um homem bem-sucedido. Amém? A gente pode ver várias histórias, se a gente for ficar falando aqui, várias histórias de grandes homens e grandes mulheres também, que foram bem-sucedidas e que hoje estão aí com suas grandes empresas e, pensar financeiramente falando, estão estáveis. Mesmo com crise ou sem crise, eles estão bem. Então a crise vem, mas não chega até os pés dos caras, não. Mas eles estão bem. Amém? Mas eu queria compartilhar com você de um tema muito interessante. O tema é o seguinte: sucesso ou fracasso? Qual você escolhe? Sucesso ou fracasso? Qual você escolhe? Abaixa a sua cabeça, feche o seu olho. Eterno Deus e soberano Pai, louvado e agradecido seja o Teu nome. Neste momento eu me coloco na Tua presença como servo do Senhor, para buscar a Tua face. Senhor, que eu venha conseguir transmitir aquilo que o Senhor falou no meu coração nesse dia. Que eu possa transmitir, ó Pai, aquilo que o Senhor quer, ó Pai, em um nome de Jesus. Que eu venha diminuir e o Senhor venha crescer para a Tua honra e Tua glória. Que a Tua palavra, Pai, venha transformar as nossas vidas nessa noite. Nós repreendemos todo o mal, ó Pai, que tentar agir contra este momento da Tua palavra. Em um nome de Jesus, que nós venhamos a estar voltados para a Tua palavra neste momento, para a Tua honra e Tua glória. Em um nome de Jesus, amém. Sucesso ou fracasso? Qual nós escolhemos? Quando a gente olha para a história de grandes homens, nós vamos ver que eles são bem-sucedidos. Mas também tem os que, no decorrer da sua caminhada, no decorrer da sua vida, eles fracassaram. Mas será que foi uma opção? Ou foi uma escolha? Ou o que será que aconteceu? É lógico que nós não vamos saber. Mas num determinado momento de sua vida eles fracassaram. Enquanto outros foram bem-sucedidos. Sobre sucesso ou fracasso, quando a gente começa a analisar essas palavras, tem duas óticas que nós podemos olhar. Na ótica do mundo, o que significa sucesso ou fracasso, e na ótica da palavra de Deus, o que significa sucesso ou fracasso. Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui agora, qual você escolhe, nós vamos escolher o sucesso. Amém? Quem quer ser fracassado aí? Levanta a mão. Hã? Ninguém. Todos nós queremos ser bem-sucedidos. Ou se não fosse assim, para que estaríamos estudando engenharia? Aleluia. Né, Efraim? Para que iríamos ficar 5 anos sentado numa carteira, escutando o professor falar? E ralando muito na época de provas? Para que existiria a escola normal? Para que iríamos batalhar todos os dias quando levantamos de nossa cama? Para ir no trabalho e, sabe, suar, ralar mesmo? Para quê? Para ser fracassado? Não,
é óbvio que é para sermos bem-sucedidos. Ou você inicia um projeto para ser fracassado. Eu nunca vi na história ninguém que iniciasse um projeto ou algo similar e com o desejo de já ser fracassado. Você conhece? Se você conhece, irmão, aleluia, viu? Porque eu nunca vi. É lógico que a nossa vida, como servos de Deus, nós devemos tomar alguns cuidados para ela não ser pautada referente ao sucesso que o mundo prega. Porque o sucesso, quando nós olhamos daquela porta para fora, no mundo, infelizmente, quando nós falamos a palavra sucesso, a nossa mente já liga nas questões financeiras. Ou eu estou mentindo? Parece que é algo automático. Sucesso, dinheiro. Sucesso, situação financeira estável. Sucesso, casa nova. Sucesso, carro novo. E a nossa vida, como servos de Deus, devemos tomar cuidado. Porque, ultimamente, o que nós estamos vendo no meio da igreja brasileira é valorizar mais o ter do que o ser. O quanto mais você tem, mais bem-sucedido você é. Quanto mais você tem, mais bem visto pela sociedade você é. Hoje eu estava falando com os meninos aqui na escola dominical. Você que não veio, perdeu? Viu? Perdeu. Nós estávamos conversando, e eu até comentei com eles assim, Pastor Ricardo, se eu for pregar em algumas igrejas, e eu chegar com o meu Uno, 2001, vazando óleo, com a suspensão tudo estourada, o pneu aparecendo um arame. Irmão, não estou mentindo não, é verdade mesmo, está desse jeito. Você pensou que era uma brincadeirinha, não, mas tá. Se eu chegar desse jeito, tem igrejas que não vão acreditar naquilo que eu falo. Você sabia disso? Porque eles ligam aquilo que você tem com aquilo que você fala. E dependendo do que eu for ministrar, eles não vão aceitar. Então, o que vem a ser sucesso para nós, servos de Deus? É lógico que se a gente pegar uma descrição, uma definição de sucesso, a gente vai ver o seguinte, eu até peguei e anotei aqui. Sucesso significa ter êxito em alguma coisa, ter um resultado feliz em algo. Nós casamos para ser fracassados? Não. Até que a morte vos separe. Mas até que a morte vos separe tem que ser um fracasso eterno. Não, meu irmão, o sangue de Jesus tem poder. Tem que ser bênção e não maldição. Entramos numa empresa já, se orou por um emprego, aí Jeová abre a porta e você entrou. Aí você já entra no primeiro dia, ai que fracasso é minha vida. Não. Você vai entrar com todo aquele gás, né, com aquele pique de querer demonstrar serviço e tudo mais, e assim você vai. Mas quando entendemos o sucesso que o mundo tem pregado, devemos pensar um pouquinho. Com o quê? Com aquilo que o Senhor espera de mim e de você. Com aquilo que o Senhor acha de mim e de você. O mundo espera somente de você que você tenha. E quanto mais você tiver, melhor você vai ser bem visto por eles. Mas será que com Deus é o mesmo jeito? Será que com o Senhor, o Criador do céu e da terra, o nosso Criador, é da mesma forma? Eu queria compartilhar com você um texto muito conhecido, que se encontra em 1 Samuel, capítulo 16.
1 Samuel, capítulo 16. Versículo 7. Quem achou, diga amém. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O Senhor vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. O Senhor vê o coração. Essa passagem é a história de que Samuel foi à casa de Jessé ungir um rei. Chegando lá, Jessé começa a mostrar os seus filhos para Samuel, e aí vem um fortão, tipo o Tiagão assim. Aí chega lá, Tiagão lá. Aí Samuel fala: rapaz, é esse aí, meu irmão. O cara visivelmente corresponde com aquilo que eu acho. Mas aí o Senhor dá um puxãozinho de orelha em Samuel. Samuel, calminha aí, varão. Vai devagar. Não atente para a aparência dele. Porque eu vejo diferente de você, Samuel. Você consegue somente enxergar o externo. Eu consigo ver o coração. E ali vai, passa um filho, passa outro, chega a ponto que Samuel fala assim: pô, acabou todo mundo? O Senhor se enganou, mandou vir aqui ungir um rei, não tem ninguém? Ah, tem um outro lá que está cuidando de umas ovelhas. O pai já nem lembrava mais do cara. Fala: não, chama lá. E aí vai, e aí acontece a história. Mas por que eu estou falando desse texto para você? A ótica de Deus é totalmente diferente da nossa. A nossa ótica, nós somos limitados, porque somos seres humanos. E como tais, somos limitados. Não conseguimos enxergar o além, não conseguimos chegar o pós-parede, não conseguimos enxergar o pós-cortina, não conseguimos. Mas o olhar do Senhor é totalmente diferente. Ele enxerga o coração do homem. Meus queridos, não adianta você tentar enganar a Deus. Porque muitos se aparentam servos do Senhor. Mas o Senhor enxerga o seu coração. E é nisso que Ele se importa. Não se preocupe com as coisas que o mundo tem falado que você tem que ter. É o seu coração que o Senhor está olhando. E é nisso que Ele se importa. Você pode ter um ninho velho, vazando óleo, pneu no arame, mas é o seu coração que o Senhor vai olhar. Você pode ter uma bicicleta, vir à igreja com uma bicicleta, ser pregador tendo uma bicicleta. Não é isso que o Senhor está enxergando. Ele enxerga o seu coração. Você pode não ter o melhor emprego do mundo. Você pode não trabalhar na melhor empresa do mundo. O Senhor não liga para isso, Ele liga para o seu coração. É ali aonde você deve demonstrar quem você é. Porque dele, meus queridos, não tem como esconder. Não tem chance. Você pode esconder de mim, você pode esconder do pastor, você pode esconder da igreja. Mas lá, no íntimo do seu coração, Ele enxerga. Ele sabe o que está passando na sua vida. Ele sabe se você está sofrendo. Ele sabe se você está bem. Ele sabe se você está cometendo algo errado. Ele sabe. Porque Ele olha o coração. Ele não olha o seu exterior. E nessa ótica de Deus, uma ótica totalmente diferente da minha e da sua, quando entendemos e vemos o que o mundo tem falado sobre o sucesso, olhamos para a palavra do Senhor e observamos a história de um homem que vai demonstrar para mim e para você nessa noite sobre ser uma pessoa bem-sucedida com Deus.
e ser uma pessoa fracassada sem Deus. Porque o mundo pode olhar para nós aqui hoje e falar, nossa, olha, carros novos do ano, tudo bem que tem um ninho ali vazando óleo, mas vão olhar e falar assim, pô, essa igreja é abençoada. Jeová, aleluia. Eu vou fazer uma visita para essa igreja. Pode olhar, o pessoal, ó, vocês são lindos demais, velho. Todo mundo lindão, assim, ó, bem arrumado, pá. Né? As pessoas vão olhar e elas ligam isso. Elas ligam a questão visual com aquilo que realmente é. Graças ao Senhor, a ótica do Senhor é diferente da nossa. Meus queridos, se terno e gravata fosse sinônimo de honestidade, eu não preciso nem terminar a frase, né? O nosso congresso seria uma maravilha. Amém? Isso não significa nada. É o nosso coração que o Senhor importa. E nessa ótica do Senhor, quando entendemos o sucesso que o mundo tem pregado, e infelizmente é algo que nós conversamos muito, eu e o pastor Ricardo, é algo que o mundo tem falado, o mundo tem pregado lá fora e que tem invadido as igrejas. Existe uma teologia do inferno, chamada teologia da prosperidade, que é um câncer no meio da igreja. Como eu sempre falo. E para nós que valorizamos a palavra de Deus, pagamos um preço muito alto. Sabe por quê, meus queridos? Infelizmente as pessoas olham para a igreja e vai falar assim, poxa, a igreja Arca da Aliança completou 10 anos. E ainda está no mesmo templo. Paga aluguel. Eles vão ligar isso. E sabe o que é pior? Muitos servos de Deus estão fazendo a mesma análise. Não, irmão, você tem que ir na igreja tal, porque na igreja tal, o fulano de tal lá, o apóstolo X, o Y e o Z, quando eles oram, o Deus de lá funciona. O Deus daquele lugar, e eles pregam desse jeito, tá? Não estou falando mentira não, já vi várias vezes. Porque o Deus daqui, o Deus que nós servimos, meu irmão, é o mesmo Deus que ele serve lá. Tudo bem que eles servem de uma forma meio estranha, mas é o mesmo Deus. Agora, vai naquilo que acreditamos. Vai na sinceridade do nosso coração, da fidelidade à palavra de Deus. Irmãos, você pode visitar N igrejas, milhares de igrejas. Se essa igreja não ser fiel à palavra de Deus, você só vai pular de igreja em igreja. Você vai andar muito. Valorize a palavra do Senhor. Valorize aquilo que está aí no seu colo ou no seu celular, seja onde for. Valorize. E outra, não somente assim, não, eu tenho a palavra de Deus. A palavra do Senhor fala que nós vamos ser benditos. Bem-aventurados, se meditarmos na palavra do Senhor dia e noite. Mas não é só meditar, temos que ter o quê? Prazer na lei do Senhor. Agora, se você lê a palavra por uma obrigação, porque você está sendo obrigado, aí, meu querido, você está lendo a Bíblia como um livro comum. Mas quando nós temos prazer, quando nós nos deleitamos a essa palavra, tudo começa a ser diferente na nossa vida. O mundo vai relacionar aquilo que você tem com o Deus que você serve. E infelizmente é uma cultura que está entrando dentro das igrejas, que relaciona o Deus que nós servimos com aquilo que nós temos. Relaciona aquilo que você recebe no mês, relaciona os bens que você possui com o Deus que você serve. Isso não é sucesso. Isso não é ser uma pessoa bem-sucedida. Sabe por quê?
está faltando fidelidade a Deus. Não estou falando porque você é dizimista fiel, não é isso. Mas está faltando fidelidade ao Senhor, à palavra dEle. Aquilo que Ele realmente é. Aquilo que Ele realmente representa para mim e para você. E é uma coisa comum do ser humano estar sempre na presença do Senhor, sempre junto ao Senhor, quando tudo está bom. Né? Quando, não, eu estou com a conta financeira legal, o Deus que eu sirvo é bom. E aí, meu irmão, quando começa uma crise, quando começa a faltar alguma coisa, Jeová me abandonou. Deus não me quer mais, Deus não me ama mais, Deus me esqueceu. Mas quem disse que o Senhor liga para isso? A vida de um homem que nós vamos ver aqui vai mostrar para mim e para você sobre o sucesso em estar com Deus e o fracasso sem o Senhor. Eu queria que você abrisse comigo em nome de Jesus, em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 1. Versículo 13. Nós vamos falar sobre João Batista, um profeta do Senhor, um homem temente a Deus, um homem que foi fiel ao Senhor. Mas a gente vai ver na vida dele algumas coisas interessantes sobre ter o sucesso com Deus e o fracasso sem o Senhor. Aí no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 13, fala assim: disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, não beberá bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. Até aqui. Entendemos nesse texto quem foi João Batista. João Batista era filho de Zacarias, um homem que servia ao Senhor no templo, e num determinado dia da sua vida, um anjo aparece para ele e fala: você vai ter um filho, e você vai colocar o nome dele de João. E assim começa a história de João, uma promessa de Deus, um homem que foi promessa na vida de Zacarias, um filho que traria alegrias para ele, e que no nascimento dele as pessoas se alegrariam. Mas João recebeu uma missão. Ele recebeu uma missão. Qual missão? Versículo 14 fala assim, 15, perdão. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Ele tinha a missão de preparar o caminho, de apregoar o arrependimento ao povo de Israel. A missão dele foi dada. A missão dele era pregar a palavra do arrependimento. Ele tinha a função de preparar o caminho do nosso Senhor e Salvador Jesus. Olha que missão maravilhosa. Já imaginou? Você recebeu uma missão dessa? Serjão, você vai preparar o caminho do Salvador. Aleluia. Mas, meus queridos, quero te contar uma notícia.
Você recebeu uma missão muito parecida, que é ir a todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Sabe por quê? O nosso Salvador está voltando. E a vontade do Senhor, como diz a palavra de Deus, é que todos se salvem. E Ele quer usar a sua vida. Ele quer usar você para falar da palavra dEle daquela porta para fora. Porque mais vidas precisam receber aquilo que você tem. Foi bom o que o Senhor fez na sua vida? Ou foi mal? Foi bom ou foi mal? Aleluia, foi bom, foi maravilhoso, foi fantástico o que aconteceu. E por que seguramos somente para nós? Não podemos ser egoístas. Devemos ter ousadia e falar do amor de Deus. Falar que Cristo salva, falar que Cristo liberta, que Cristo renova, que Cristo pode mudar a história do homem. Você é um instrumento do Senhor, você recebeu uma missão. Meus queridos, não deixe de cumprir essa missão. E não pense você que esse texto, essa ordenança é somente para pastores, é somente para evangelistas, é somente para presbítero, para diácono. Não, é para todos nós. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Meu querido, você não precisa ligar, relacionar. Não, então eu tenho que ir para a África. Por que será, né? Todo mundo liga essa questão. Não, eu tenho que ir para a África então. Não! Dentro da sua casa, dentro da sua escola, no seu trabalho, aonde você está. Ali você é um dispenseiro do Senhor, meu querido. Você é uma atalaia do Senhor. Você tem que abrir a sua boca e falar do amor de Deus. Sabe por quê? Pode ter muitas pessoas que estão ao seu redor aí, padecendo. E, tomara a Deus que não. Às vezes até indo para o inferno. Sendo que você poderia falar uma palavra de salvação. Sendo que você poderia trazê-lo para a casa do Senhor. Mas a vergonha, a timidez, às vezes, sei lá, não sei, você se esfriou, se acomodou. Meus queridos, você recebeu uma missão. Assim como João Batista recebeu uma missão, você também recebeu. Nós também recebemos, porque eu também me incluo nessa. Outra coisa que nós entendemos da vida de João, que ele recebeu uma missão. E no decorrer da sua vida nós olhamos e observamos que ele cumpriu essa missão. Olha para você ver, vai em Lucas aí mesmo. Agora vai lá no capítulo 3. Lucas capítulo 3, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da região de Itureia, e Traconites e Lisanias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança no Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Vós que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Aleluia! Ele cumpria a missão. Ele falava do arrependimento, ele pregava o batismo do arrependimento. Ele estava preparando o caminho para o seu Salvador. Mas sabe o que é interessante? Olha o versículo 7. Olha a forma que ele pregava. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para ser batizadas: raça de víboras. Meu Deus. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Eu fico imaginando ter um pastor
estilo João Batista. Sangue do Cordeiro. Já pensou? Jesus, estilo João Batista. Chega no Jesus, raça de víboras. Irmãos, sabe qual é o problema nos dias de hoje? No cumprir a missão, estamos sendo coniventes com muito erro. Estamos sendo coniventes com muito pecado. Estamos padronizando, literalmente padronizando as pessoas que merecem receber a palavra de Deus ou não. Esse merece, então eu vou falar do amor de Deus. Ah não, esse ele não condiz, ele é meio estranho, então eu vou ficar na minha. Meus queridos, a palavra do Senhor é para todos. A graça foi para todos. A graça alcança todos. Alcança o assassino, alcança o bêbado, alcança a prostituta, alcança todos. Alcançou a nossa vida. Mas infelizmente, no cumprir da missão, estamos sendo coniventes com os erros, com os pecados que aparecem. Meus queridos, não podemos ser coniventes com isso. Porque o Senhor está nos analisando. Ele está nos observando. E não podemos cometer esse erro de ser coniventes. Ah não, o Efraim é meu amigo, meu brother, eu não vou falar, velho. Não! Eu paguei um alto preço por não ter falado a verdade no momento que precisava. Um grande amigo meu, um grande homem de Deus, e eu não falei por amizade. Meus queridos, eu garanto para você que eu não desejo isso para você nem para o meu inimigo, porque eu paguei um alto preço por isso. Não podemos ser coniventes, devemos falar sim. Sabe qual é o problema dos dias de hoje? É algo que nós conversamos muito, pastor Ricardo. Depende do que você fala. Ai, pastor não me ama mais. Ai, fiquei magoado. Ah, ele me ofendeu. E você parece que está andando sobre ovos, sabe? Você tem que... Velho, esse aqui eu tenho que... Você começa a pensar, cara. O que você fala, o que você não fala. Isso está errado. O que também não podemos cometer é um julgamento injusto. Para fulano sim, para ciclano não. Meus queridos, no cumprir da missão, devemos cumpri-la com todo o amor possível que o Senhor nos dá. Porque eu garanto para você que a palavra que você der, seja ela de correção ou não, é o melhor para essa vida. O melhor amigo seu é aquele que quer te ver você na presença de Deus. Não é aquele que fica massageando o seu ego, não. Fica passando a mão na sua cabeça. Ai, bonitinho, você está tão bonito, cortou o cabelo, olha só. É, meio moderno. Você está lindão. Não, meu querido, você tem que falar a verdade, meu irmão. Você errou. Ó, fez caquinha. Errou. Mas sabe qual é o problema? É uma coisa que eu sempre falo. A pessoa que erra, ela não precisa de outra pessoa ficar apontando e sem estender a mão. Na verdade, ela precisa de uma pessoa para estender a mão para ela e ajudar ela. Meus queridos, devemos cumprir a missão do Senhor. Assim como João Batista cumpriu. Só que existe um preço. Assim como nós também pagamos um preço, João também pagou o preço. E olha, o preço que ele pagou não chega nem perto daquilo que nós passamos. Vai comigo no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor:
Chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório. E alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam: é Elias. Ainda outros: é profeta, como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. O preço estava sendo pago. Por pregar o arrependimento, por chegar e falar raça de víboras, por cumprir a missão, ele foi preso. Qual é o preço que nós estamos pagando hoje? O preço de vir na casa de Deus no domingo? Acabou o culto, vamos embora. E talvez retornaremos na quinta-feira. E depois, posteriormente, dependendo da nossa agenda, dependendo daquilo que temos, retornaremos no próximo domingo. Esse é o preço que nós estamos pagando? Meu querido, eu não estou pregando para você sair na rua e sair sofrendo no meio dos... Ah, o pastor falou que eu tenho que sofrer. Não! Eu estou falando do preço. Que preço é esse, pastor? Mas se eu fui comprado por um alto preço, eu sei. Cristo verteu sangue na cruz lá por você. Esse foi o preço pela sua vida. Mas qual é o preço que estamos pagando no nosso dia a dia? Meus queridos, existe um preço a ser pago. E esse preço é a dedicação que nós temos na obra do Senhor. É aquilo que negamos, é aquilo que deixamos de fazer para nós, em prol do reino de Deus. O Senhor Jesus pegou e falou assim para os camaradas: véi, você quer seguir eu? Você quer seguir eu, brother? Negue-se a si mesmo. Eu acho que é a coisa mais difícil do mundo. Negar a si mesmo. Sabe por quê? Você vai deixar de fazer as suas vontades. E as suas vontades começam a ser a vontade de Deus. A sua vontade fica de lado. O seu querer já começa a não existir mais. Credo, pastor, tem que ser um alienado. Não estou falando isso não, meu irmão. Você tem que ser servo de Deus, é só isso. Eu não estou falando que você tem que vir bater carteirinha na igreja também, não. Você tem que vir e entrar por completo na presença de Deus, para servir ao Senhor, adorá-lo, louvá-lo, bendizer o nome dEle. Porque o que nós estamos vendo, que a cultura que está lá fora está entrando nas igrejas. Existe um preço a ser pago. E João pagou esse preço com a sua prisão. E posteriormente a sua morte. Ó, cortaram o pescocinho dele. E serviram numa bandeja ainda, velho. Olha, você é maluco. Olha o preço que ele pagou. E aí eu vejo assim, pastor, estou comendo bife a semana inteira. Não aguento mais essa vida. Eu estou comendo arroz e feijão a semana inteira. Não aguento mais essa vida. Meus queridos, a gente não sabe o que é necessidade. Existem pessoas que já estão há semanas sem comer. Eu converso com o pessoal da África, e muitos já estão há semanas sem comer. Eu tenho certeza que você vai sair daqui, ou você vai comer, a macarronada do dia, aleluia, ou que, você vai passar numa lanchonete. Meu irmão, muitos não têm nem esse direito. Não tem direito de comer. João pagou o preço. E aí o interessante da vida de João, não foi ele pagar o preço, mas foi o que Cristo falou dele. Volta lá no Evangelho de Lucas. Já estamos quase encerrando, tá? Mais 2 horas e meia a gente já...
Não escutei um amém, velho. Ei, pastor. Escuta um glória a Deus nessa hora. Você não escuta não, velho. Olha aí, ó. Tem um corajoso aí. Lucas, capítulo 7. Versículo 18. Todas essas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. E João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: És tu aquele que estava para vir, ou esperaremos outro? Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu: Ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anunciar-lhes o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. João estava preso. Só que aí eu fico imaginando a mente de João, preso. Oh, e agora? Eu não estou vendo. Será que ele está fazendo ou não está? Será que ele está cumprindo aquilo que eu falava ou não? E agora? Estou lascado aqui, preso. Aí ele chega, chama os discípulos, negam, vem aqui, meu irmão, vocês vão fazer um negocinho para mim. Vai até esse aí e fala assim, ó, você é aquele que haveria de vir, ou a gente vai ter que esperar outro? Só que o interessante é que Cristo já não responde de imediato. Primeiro, o que Cristo faz? Ele cura, Ele liberta, Ele dá a vista aos cegos, os coxos andam, e assim vai. E depois Ele fala para os discípulos. Porque eu fico imaginando, você falar é uma coisa, mas você vê o negócio acontecendo, meu irmão? Você já viu alguém ser curado de câncer? Levanta a mão, quem viu? Os que não viram, pode ser que quando você fale, vai falar assim, sei não. Mas, velho, quem vê, tem uma outra concepção. Eles viram, e depois, posteriormente, eles foram, e Jesus falou para eles, não, é sim, meu irmão, eu sou aquele. Só que aí, olha que interessante o que Cristo fala de João, versículo 24. Aí de Lucas capítulo 7. Tendo-se retirado os mensageiros, os caras foram lá para João falar o que tinha acontecido. Passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: Que saíste a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que vestem bem e vivem no luxo, assistem nos palácios dos reis. Sim, que saístes a ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é aquele de quem está escrito: Eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. E eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Aleluia. João recebeu uma missão, cumpriu a sua missão, e a recompensa veio. Só que o interessante da recompensa, ele estava preso. Meus queridos, o sucesso que o mundo tem pregado aí, não condiz com o sucesso diante do Senhor. João estava preso. Qual é o sucesso de estar preso? Ele não poderia ver o que aquele anunciava, estava fazendo. Qual é o sucesso nisso? Qual é o sucesso de você estar preso num lugar onde cheira mal, onde é um lugar ruim, e aí? Meus queridos, o sucesso diante de Deus é diferente que o mundo prega. Eu não estou falando essas coisas para te desanimar.
Não, para te fortalecer, para você abrir os seus olhos e tomar cuidado com aquilo que você tem escutado lá fora. Não deixe que aquilo, essa cultura de ter e não ser, penetre na sua mente. Seja fiel a Deus, seja fiel à palavra do Senhor. Esse é o maior sucesso, é ser fiel a Deus. Podemos estar aqui há 10 anos, num barracão que não é nosso. Podemos estar aqui há 10 anos pagando aluguel. Mas, meus queridos, o que importa é diante de Deus. É diante dEle, aquilo que nós somos é o sucesso. Podem falar que o ministério é tal, que o ministério é isso, que não sei o quê. Mas é melhor ter um ministério fracassado diante dos homens do que de Deus. Você pode estar fazendo coisas diante de Deus que as pessoas não estão vendo. Você pode estar se esforçando perante o Senhor que as pessoas não estão olhando e não estão vendo, porque não é algo visível. Mas eu tenho uma palavra para te confortar. O Senhor está vendo. Ele tem olhado. É a sua fidelidade diante dEle que vai fazer a diferença. É que você vai ter sucesso. Mas busque o sucesso diante do Senhor, meu querido, não diante dos homens. E só para estar confirmando com você, vai comigo em 1 Coríntios, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 30, diz assim: Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual nos tornou, da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Aquilo que você está fazendo, que as pessoas veem você como uma pessoa fracassada, diante do Senhor, meu querido, é totalmente diferente. Mas glorifique a Ele. É que nem uma coisa que eu sempre falo na igreja. Se você limpa a igreja, faça o seu melhor. Se você coloca água lá para as pessoas beberem, faça o seu melhor. Se você vai lá na construção fazer as coisas, faça o seu melhor. Se você ministra, faça o seu melhor. Se você louva, se você toca, faça o seu melhor. Mas não espere reconhecimento humano. Espere ser reconhecido diante de Deus, porque Ele está vendo. E dele, meu querido, não adianta tentar esconder as coisas. Não adianta. Aí no capítulo 4 de 1 Coríntios, eu só queria falar um negócio para você. Olha que interessante o que a palavra de Deus fala. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Eu vou pedir que o grupo de louvor venha aqui à frente. E se você puder ficar de pé, eu agradeço. Sucesso ou fracasso? Qual você escolhe? Não é o sucesso que o mundo prega, mas é o sucesso diante de Deus. Meus queridos, prefira 1000 vezes ser bem-sucedido diante de Deus. O mundo pode olhar para você e falar que você é um Zé Ninguém. Falar que você não vai ser nada, que não vai chegar a lugar nenhum. O Senhor tem uma ótica diferente. Aleluia. O Senhor tem uma ótica diferente. A palavra de Deus fala que Ele pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Aleluia. Glória a Deus por isso. Porque, meus queridos,
o Senhor olha diferente de mim e de você. Mas busque o sucesso diante do Senhor. Seja fiel a Ele. Sabe por quê? Vai chegar o grande dia. O grande dia que o Senhor vai chegar e vai falar assim: vem, benditos de meu Pai. E entra no gozo eterno. Adiantou do que você ter sucesso no mundo, se Ele não falar seu nome, se Ele não chamar pelo teu nome? Do que adiantou você conquistar o mundo inteiro e perder a sua alma? Adiantou do que você trabalhar, e aí quando o Senhor vem, seu nome não é citado. Não, Jeová, mas é aqui, ó, tem dinheiro. Ai, meu irmão, isso aí não vai entrar lá não, velho. Não entra. E não adianta enterrar com o defunto também não, porque aí só o bicho que vai se alimentar. Vai ficar. Você quer mais sucesso do que esse? Quando Ele estiver anunciando, vem, benditos de meu Pai, e Ele citar o seu nome? Esse é o maior sucesso que nós devemos buscar. Vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena estar aqui lutando 10 anos. Vale a pena estar aqui, sei lá, 20 anos, não sei. Mas vale a pena servir a Deus. Vale a pena sofrer, meu querido, mas servir a Deus. Vale a pena chorar, mas servindo a Deus. Vale a pena todas essas coisas, sendo fiel a Deus. Continue aí nessa batalha, em nome de Jesus.